São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com a sua família: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Todas as pessoas, pois, que desceram de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entrementes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: Quando servirdes de parteiras hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: Por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhe chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui nesse cenário lindo aqui na praia de Caraí, onde podemos ver ao fundo aqui o Corcovado. E eu quero refletir com vocês sobre esse capítulo 1 do livro de Êxodo. Ele vai começar falando que os descendentes de Jacó no Egito se multiplicaram muito. Eles se tornaram um grande povo ali no Egito, né? Quase que uma nação dentro de outra nação. E por conta disso, né, depois que José já tinha morrido e o novo rei se levantou sobre o Egito e não conhecia José, não tinha a mesma consideração por José e seus descendentes, eles temeram a presença dos israelitas ali no meio do Egito, né? Ficaram achando que, porventura, se houvesse uma guerra, poderia ser que eles se aliassem ao inimigo e pelejassem contra o Egito, contra os egípcios, né? E por conta disso, eles decidiram escravizar os israelitas, e não só escravizar, não só servir ao Egito, mas escravizar sob dura servidão, né? Escravizar com dureza, dando para eles os piores trabalhos, aumentando suas cargas, para que eles estivessem debaixo do seu domínio. Porém, quanto mais eles os afligiam, mais eles cresciam, mais eles se tornavam um povo forte. Então foi dada a ordem para que as parteiras, né, ao estarem facilitando as mulheres hebreias de dar à luz, que elas matassem os meninos e só deixassem que as mulheres vivessem. Porém, o texto diz que elas temeram a Deus e não obedeceram esse decreto do rei para que matassem os meninos. E por conta disso a Bíblia diz que Deus lhes constituiu família, que Deus as abençoou. Isso para mim é uma coisa linda, porque mostra que o temor a Deus delas, que fizeram nascer os sonhos dos hebreus, dar à luz um filho,
fez com que Deus também cuidasse da vida particular delas. Deus desse a elas mesmas família. Muitas das vezes estamos só preocupados com aquilo que é particularmente nosso, só com os nossos sonhos, só com nossos objetivos egoístas e deixamos de nos solidarizar e de cooperar para a realização do sonho dos outros, para que os filhos dos outros sejam filhos naturais mesmo, ou sejam projetos, sejam sonhos, seja o que for, nasçam. E nós precisamos ser facilitadores, assim como essas parteiras, né? E facilitar a vida dos nossos semelhantes, ajudar eles a realizarem seus sonhos, que sejam sonhos legítimos, sonhos em Deus. E elas fizeram isso. Enquanto elas faziam isso, Deus estava também abençoando e cuidando da vida delas. Que grande lição para a nossa vida. Por fim, Faraó determina que os meninos recém-nascidos fossem lançados no rio Nilo, né, para que não vivessem. E que situação complicada, né? Mas nós vamos ver o que Deus fez no capítulo seguinte, como Deus preservou a vida de Moisés. Ok? Um beijo grande e fiquem com Deus.